Graça e paz, amada igreja. Deus abençoe a todos. Esse esquema das crianças saírem agora pela frente, depois a gente vai falar isso na Assembleia, o porquê, é uma questão de segurança, a gente vai estar ajeitando algumas coisinhas aí. Queria refletir com os amados irmãos, nessa manhã, em que o grande tema, né, estamos encerrando ele agora em dezembro, que é caminhando na visão do reino de Deus. Às vezes nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Não poucas vezes nós estamos caminhando, achando que estamos caminhando na visão do reino de Deus, mas não estamos. Eu vou só pedir para quem está ali do lado de fora, é porque eu estou conversando alto e está. Eu não sei de fazer isso não, mas dessa vez está atrapalhando bastante. E pensando nesse tema, né, e o Bruno, né, ele falou que, conversando com alguns líderes essa semana, né, viu a dificuldade que alguns estão passando. E eu convido, né, a estarmos refletindo sobre essa questão de visão, né, essa questão de visão espiritual. Às vezes, alguns problemas que eu e você vivemos é falta de visão espiritual. Tem gente que a psicologia fala isso, né, que ela só foca no seu problema. E isso obstrui a visão da totalidade, daquilo que é real. A visão, meus irmãos, é algo que é imprescindível, né? Eu, por exemplo, tenho um problema de visão, né, que à noite eu não consigo dirigir. Se tiver chovendo, então, pior ainda. Eu não enxergo absolutamente nada. E não poucas vezes eu faço besteira, né? Então a gente vê como é que a visão ela é importante. Distúrbio de visão nos coloca às vezes em perigos, né? E perigos reais. E não é diferente na visão espiritual. No livro que nós vamos estudar, com 1 Reis, capítulo 6, e nós vamos estar meditando dos versos 1 Reis, capítulo 6, de versos 15 a 17, conta a história de um homem que ficou apavorado porque a visão dele estava um pouco obstruída. Interessante que nesse capítulo, esse homem, com a sua visão obstruída, ele consegue ver, ele estava junto com Eliseu, quando eles resolvem ampliar, né, uma determinada propriedade e arrumam um machado emprestado, e esse machado afunda e de forma sobrenatural Eliseu joga uma vara e o machado flutua. Então nós vemos ali exatamente a provisão de Deus. No outro momento, o exército da Síria queria tomar Samaria, mas todas as vezes que o rei com seu exército tentava alguma coisa, Deus alertava Eliseu. E por conta disso, o rei resolve levantar um exército para destruir Eliseu. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Segundo livro de Reis, capítulo 6, do 15 ao 17. Esse rei da Síria, ele vai à cidade de Dotã, onde está Eliseu, porque ele quer matar Eliseu, ele quer destruir Eliseu. E diz assim: de manhã cedo o seu jovem acorda, e o texto começa: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo. Ao sair, eis que tropas
cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: "Ai, meu senhor, o que faremos?" Eliseu, antes de falar qualquer coisa, orou. Eliseu orou e respondeu: "Não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles." Aí ele vai e ora para que Deus dê essa coragem para aquele jovem, para aquele moço, para aquele aprendiz, para aquela pessoa a qual Eliseu estava discipulando. E ele faz a seguinte oração: "Senhor, peço-te, abra os olhos para que ele veja." Amigos, às vezes, em determinadas situações da nossa vida, por mais que nós dizemos que conhecemos a Deus, por mais que nós venhamos a falar que confiamos em Deus, vou usar uma linguagem aqui popular, na hora que o bicho pega, a tua fé vai embora, né? É como um diagnóstico de doença. Você está com resfriado, beleza, você ora. Aí tem outro tipo de diagnóstico: você está com câncer. Meu Deus, como se o Deus que cura o resfriado não cura o câncer. Quando eu dava aula e eu entrava em crise, quem aqui é professor sabe disso, porque você ensina e tem um pessoal que parece que não quer aprender, né? Aí eu li em algum lugar que fala o seguinte: não adianta ensinar para quem não quer aprender. Isso me deixou tranquilo. E às vezes você quer que a pessoa tenha visão espiritual, que as pessoas olhem para a realidade do seu problema, mas tem gente que não quer, né? É que nós chamamos de vitimismo. Tem pessoas que gostam de viver de migalhas, tem pessoas que são profissionais em se vitimizar, porque quando você não se vitimiza, você tem que fazer o quê? Tomar uma atitude. Quando você se vitimiza, todos estão errados, você é o coitado da história. Agora, quando você se torna protagonista da tua história, junto com Deus, você assume responsabilidade. E tem gente que não gosta disso. Aí a gente usa aquela outro jargão popular: o pior cego é aquele que não quer ver. Não é que não possa ver, mas ele não quer ver. Às vezes as coisas estão tão claras na nossa frente, claro como a água, né? E você não consegue enxergar. E isso acontece às vezes na nossa vida. E não é diferente aqui nessa história. Aquele jovem sai de manhã e olha ao redor e só encontra o quê? Dificuldade. Aquela cidade, aquele lugar onde ele estava cercado por um exército que vinha para matá-los. E ele entra em desespero. Essa expressão hebraica, né, quando ele fala: "Ah, meu Senhor", é uma exclamação de medo. E ele pergunta assim: o que faremos? Às vezes na nossa vida, quando aparece dificuldade, nós também nos desesperamos, ficamos desesperados. Meu Deus, e agora o que faremos? O que vai acontecer? O que será da minha vida? Eu não sei como eu vou solucionar esse problema, porque você só consegue entender e ver com os olhos carnais. E é isso que Deus faz na vida desse jovem, né, que provavelmente não é Geazi, porque ele já tinha feito aquela bobagem lá com o general Naamã. Talvez seja outro, a Bíblia não especifica quem é, mas ele entra em desespero. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar nessa manhã, que naquele contexto havia uma crise real. O rei da Síria enviou para Dotã, lugar onde estava Eliseu,
um homem, o homem de Deus, cavalos, carros, tropas e soldados. É o que nós acabamos de ler. Então enviou para lá carros, cavalos, e chegaram à noite e cercaram toda a cidade. Imagina, meus irmãos, a situação daquele homem de Deus. Imagina a situação daquele servo de Deus. Um exército havia cercado. Aquele homem estava cercado por inimigos. Alguém já se sentiu assim? Há um momento que você está cercado por inimigos? Eu literalmente já passei por isso. Alguém conhece essa história? Até que veio uma senhorinha, me segurou pela mão, e eu passei no meio de todo mundo e ninguém me viu. E quando eu procurei a senhorinha para agradecer, cadê a senhorinha? A senhorinha havia subido. Mas o engraçado é que naquele momento, para entender aquela visão espiritual, eu estava meio Raimundo na igreja, né? Um pé na igreja do mundo, né? Meio Raimundão. Aí eu cercado por inimigos, por todos aqueles inimigos mesmo, né? Bem fuzil, tudo que tem direito. E ela olhou para mim e falou assim: você crê que Deus pode te tirar dessa situação? Meus irmãos, aos olhos humanos seria impossível. Só para contextualizar, eu estava dentro do salgueiro. Não é esse salgueiro aqui não, esse salgueiro aqui é tranquilo. Olha, eu estava em São Gonçalo, infiltrado, e descobriram quem eu era e me cercaram. E aquela senhorinha me segurou pela mão: você crê? Eu creio. Então fica calma, vem comigo. E me levou em direção a quem? Aos caras. E eu estou aqui, né? Então já sabe o que aconteceu no final. É interessante isso, meus irmãos, que às vezes nós nos sentimos encurralados, nos sentimos em nossas vidas, muitas vezes, que estamos num beco sem saída. Às vezes nós nos sentimos em meio a uma guerra. Às vezes nós nos sentimos só. E às vezes nós até blasfemamos, dizendo que Deus se esqueceu de nós. Diante de tanta dificuldade, diante de tantos inimigos que se levantam, o momento, meus irmãos, é dramático, era difícil. E hoje, às vezes, somos cercados, encurralados e nos achamos sem saída. Às vezes nós sentimos isso. É da vida. Estamos em guerra. Nos sentimos cercados pelos inimigos por todos os lados, prestes a nos devorar. E damos um grito de desespero: ai, meu Senhor, o que faremos diante dessa minha luta, diante dessa minha dificuldade, que eu não sei que você pode estar vivendo hoje? Só Deus conhece o que está passando por você hoje. Deus conhece a nossa alma, Deus conhece a nossa natureza, Deus conhece o nosso interior. Às vezes estamos aqui tudo bonito, cheiroso, mas só Deus sabe a dor que está no nosso coração. E nos sentimos desesperados. Ficamos no desespero, nos sentimos acuados em meio às dificuldades, em meio aos problemas que são proporcionados. Temos vários medos e às vezes achamos até que vamos sucumbir diante das adversidades. Às vezes a adversidade é tão grande que tem pessoas que pensam em dar fim à vida por isso. Na hora de desespero, algumas pessoas se escondem. Outras pessoas, diante desse desespero, elas se afastam, elas fogem, elas mudam de endereço, outras mudam até de igreja. Tamanha a sua dificuldade, tamanha a dor. É claro que o desespero, quando a gente fica, é uma válvula de escape da psicologia, né? Nós sobe a adrenalina, mas se isso não for controlado, nós acabamos cada vez mais doentes. O problema daquele jovem
é que ele olhou, mesmo tendo visto o machado flutuar, mesmo tendo visto que Deus operava através de Eliseu e dizia qual eram os planos do rei, aquele homem, naquele momento em que a corda apertou, em que ele se sentiu acuado, ele se esquece de tudo isso, se esquece do Deus de Israel, se esquece do seu Deus e entra em completo desespero. E assim, não poucas vezes, somos eu e você. Interessante que aquele jovem, ele faz a pergunta para Eliseu. Isso demonstra que ele, diante daquela situação, quando ele pergunta o que faremos, ele se sente impotente diante daquela situação. Recorreu ao profeta de Deus, sabendo que naquele momento o profeta simbolizava a presença de Deus falando através dele, buscando uma situação, uma solução, um conselho da parte daquele em quem ele confiava. Eu fico imaginando Eliseu, homem de Deus, experiente, que já havia vivido tantas coisas. Ele olha para aquele moço, diante do desespero, ele não taca gasolina, ele não bota mais lenha na fogueira, ele não aterroriza aquela pessoa que já está aterrorizada, mas ele fala: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Confesso que eu tenho uma dificuldade muito grande com os terroristas espirituais. Já viram isso? Hoje, então, na internet tem demais terroristas espirituais. Terrorista é aquele que causa pânico, medo. Ao invés de dar uma palavra positiva, ao invés de dar uma palavra de otimismo, ao invés de dar uma palavra de solução, ele bota mais lenha. Tá ruim, vai ficar pior. Falta de visão espiritual, falta de visão de quem é o Deus verdadeiro, a quem nós servimos. E aquele homem, Eliseu, o profeta Eliseu, aquele que era alvo da morte, ele fala para aquela pessoa desesperada: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. No momento de crise, meus amados irmãos, nos momentos das adversidades, das dificuldades, precisamos olhar além da crise. Precisamos olhar além do problema. Precisamos desfocar aquilo que nos paralisa e ver que somos cuidados e protegidos pelo Senhor. Talvez aqui alguém nessa manhã esteja paralisado ou quase paralisado diante das adversidades, diante das dificuldades. E aqui a minha oração é a mesma oração que Eliseu fez para aquele jovem. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Que coisa linda. Interessante que Eliseu poderia ter pedido qualquer coisa. Talvez se fosse eu no lugar de Eliseu, na minha oração, teria falado assim, como fez com Elias: Senhor, desça fogo do céu e mate todos esses homens. Senhor, arrebenta, quebra, faz, acontece. Mas o homem que anda segundo a visão de Deus é uma pessoa que enxerga além daquilo que o outro foi. E ele queria compartilhar essa glória com aquele homem. Ele fala: Senhor, abra
abra os olhos dele, para que ele possa ver a tua glória. Temos que aprender algumas coisas aqui. Quando nós temos a visão espiritual, quando nós de verdades, conhecemos a Deus, quando caminhamos na visão do reino de Deus, nós temos confiança. Nós não nos abalamos por qualquer coisa. Nós não desistimos diante de qualquer dificuldade. Porque nossa visão vai além do problema. Eliseu não teve medo. A confiança do profeta não estava naquilo que ele poderia fazer, mas sim naquilo que o Senhor poderia fazer diante daquela dificuldade. Ele não fica paralisado. Ele conhecia e tinha intimidade do Senhor dos Exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha e que tem o domínio sobre todas as coisas, amada igreja. Deus tem domínio sobre todas as coisas. Em toda e qualquer situação, nós podemos confiar no poder de Deus. Talvez seja necessário, em algum momento, que nós venhamos a pedir a Deus: Senhor, abra os meus olhos, para que eu veja além deste problema, para que eu possa ver a sua glória, para que eu possa ver a sua verdade, para que eu possa confiar no Senhor. Tira de mim, ó Pai, qualquer coisa que tenha atrapalhado a minha comunhão contigo. Porque medo também atrapalha a nossa confiança em Deus. Medo também atrapalha a nossa fidelidade ao Senhor. Eliseu possuía a visão espiritual, por isso ele tinha certeza de que ele não estava sozinho. Diante das maiores dificuldades que eu e você passamos, tenha certeza que você não está sozinho, que o Espírito do Senhor está contigo, que podemos passar aflição sim, dificuldade sim, mas é Ele que está conosco e que nos sustenta, e no final nos dará a vitória. Talvez não a tua vitória, mas a vitória dele é boa, perfeita e agradável. Talvez não seja da maneira que você quer, do jeito que você quer, mas a vitória é certa, em nome de Jesus. Ele não deixará você ser envergonhado. Ele sabia disso. Ele sabia que maior é o que estava ao lado. E Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te para que abra os olhos desse jovem, para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, carruagens e fogo ao redor de Eliseu, cuidando, protegendo. Às vezes precisamos pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos espirituais. Tem muita gente nervosa por falta de visão espiritual das coisas. Nos esquecemos que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades. Eu não estou dizendo que a vida é fácil, não estou dizendo isso. É complicado, mas saiba, e eu quero que você aprenda nessa manhã a viver uma vida além do problema que você está vivendo. Se desfoque, olhe para o além, olhe para o alto, olhe para a cruz, olhe para o amor de Deus, olhe para o autor e consumador de todas as coisas, para aquele que prometeu dizendo: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Não podemos parar, não podemos sucumbir diante das dificuldades. Aquele jovem de Eliseu, ele vivia conforme as aparências e não pela fé. Isso é difícil. Viver pela fé é difícil. Por isso que o autor aos Hebreus fala: sem fé é impossível agradar ao Senhor.
Tem o cântico que fala, né? Eu gosto de cântico, o cântico não é mensagem. Não olha as circunstâncias. Não. Olha o seu amor. Não me guio por vista. Alegre sou. Está falando dessa visão espiritual. No nosso cotidiano, na nossa vida diária, eu e você, nos deparamos com muitas pessoas que são cristãs, que dizem servir a Deus, mas estão cegos espiritualmente. Elas não conseguem ver a mão de Deus em nada, nem em ninguém. Não conseguem ver Deus agindo, preferem se desesperar, preferem murmurar. Estão como aquele jovem de Eliseu, incrédulo. Precisamos orar, igreja, para que o Senhor tire a escama dos seus olhos, para que possamos ver, para abrir a nossa visão. Porque quando a nossa visão é aberta, quando a nossa visão espiritual consegue entender as coisas, nós podemos descansar em Cristo, mesmo em situações difíceis. Enquanto nossos olhos espirituais não forem abertos, nós vamos viver um loop tremendo de crise e mais crise. E o que significa, pastor, ter essa visão espiritual? Ter a visão espiritual significa ver além do que os olhos humanos conseguem enxergar. É ver o poder de Deus e não as circunstâncias que nos envolvem. Não ficarmos paralisados diante da dificuldade. Ter visão espiritual é olhar além do problema e saber que nós temos um Deus soberano, bondoso, protetor, condutor, e que nada, querido, nada foge ao controle dele. Nada foge ao controle de Deus. Precisamos abrir os nossos olhos, precisamos ver com clareza diante de todas as situações, a clareza de que a presença de Deus é conosco. Salmo 119, versículo 18, o salmista fala: abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja a maravilha da tua lei. Quantos de nós estamos sofrendo porque não conseguimos enxergar além daquilo que vemos? Temos uma visão exclusivamente terrena da vida, e quando você só olha para essa vida, você é cego espiritualmente. Tem gente que só olha para aqui e agora. Eu quero, eu vou, eu tenho. Se esquece que existe um mundo totalmente diferente. Aquele jovem de Eliseu precisava conhecer a realidade do mundo espiritual. E muita gente nas igrejas hoje precisam voltar a enxergar, ter uma visão que existe um mundo espiritual e que Deus é soberano e controla todas as coisas. O problema da cegueira espiritual, meus irmãos, é muito pior do que a cegueira física. Pastor, que coisa estranha que você está falando? Sabe por quê? Quando você é cego fisicamente, você não pode enxergar, é aqui e agora. Porque na eternidade você verá todas as coisas. Você verá Cristo, viverá com Ele. Você será perfeito, terá um novo corpo. Então a visão, a cegueira física é um problema, mas é um problema momentâneo, não é tão grande assim. Mas olha o problema da cegueira espiritual. Ela é um caminho que nos leva, às vezes, a um lugar sem retorno. Porque devido à cegueira espiritual,
Alguns de nós somos conduzidos à tentação. Primeiro degrau. Você é tentado a fazer besteira, a resolver do seu próprio jeito, porque você não tem a visão espiritual. Aí você passa para o segundo ponto. Você é tentado e você começa a maquinar. Você cobiça. Porque você perdeu a visão espiritual. Então você é tentado, você cobiça e você pega. Porque você não consegue enxergar aquilo que Deus tem para cada um de nós. E quando nós pecamos, a consequência do pecado é a morte, a escuridão eterna de uma vida sem Cristo Jesus. Por isso que a pior cegueira é a cegueira espiritual. Em muitas igrejas, não aqui, talvez lá em Istambul, pessoas convivendo na igreja, andando na igreja, mas cegas espiritualmente, sem enxergar a graça de Deus. E aí, pastor, o que nós fazemos? Para melhorar a nossa percepção do Senhor, às vezes Ele permite que eu e você venhamos enfrentar lutas, batalhas e sofrimentos, para reforçar a nossa musculatura espiritual. Às vezes Ele permite que isso aconteça. Como Jó. Jó é um livro, uma teodiceia instigante, né? Vê o meu servo Jó, homem bom, íntegro, só elogio. Mas Jó precisava de uma coisa. Precisava enxergar Jesus, Deus, efetivamente como Ele é. Precisava ter sua visão ampliada. Depois das tribulações que Jó passou, ele dizia: hoje eu o vejo face a face. A visão de Jó foi melhorada. Veremos melhor, meus irmãos, quando nós às vezes passamos por intempéries da vida. Diante da dificuldade que eu e você estamos passando, ou passaremos, mantenha puro o seu coração. Pecado não é justificativa para nada. Não lute com as armas do mundo, mas diante da dificuldade, diante dos exércitos que estão ao seu redor, mantenha puro o seu coração. Quando nós mantemos um coração puro, ele amplia a nossa visão e temos visão espiritual. Diante das nossas dificuldades, diante da nossa labuta, diante das nossas esquisitices, precisamos manter um coração limpo, um coração quebrantado. E aí vem uma coisa que é difícil, eu comentei isso ontem na reunião do conselho. Precisamos ter um coração tratável por Deus. Tem muita gente que não aceita ser tratado por Deus. Tem muita gente que se auto-justifica. Tem um autoconhecimento. É melhor que todos. E às vezes precisa passar por dificuldades para ter um coração tratável. E quando nós temos um coração tratável, Deus amplia a nossa visão à medida que muda o nosso interior. Queridos, a mudança sempre é de dentro para fora. Sempre, não é por força nem por violência, como diz o texto, mas é pelo poder de Deus. A mudança, a visão, ela nasce de dentro para fora. Esse jovem estava preocupadíssimo, mas ele foi tratado por Deus, e Deus viu ele, e
e ele conseguiu perceber que o perigo existia realmente. O exército continuou ali, estava pronto para destruir, mas ele viu que eles estavam protegidos pela boa mão de Deus. Precisamos, igreja, ter esse entendimento das coisas. A igreja é sal e luz. Não caiam em discussão tolas. Não façam bobagem. Busquem ter um coração limpo, quebrantado e tratável diante de Deus. Concluindo, nunca se esqueça que maior é o que está conosco. Sempre, sempre. Que nós possamos abrir os olhos e contemplar Deus agindo a favor de nós, não só lá no período de Eliseu, mas ele continua contemplando hoje, aqui e agora. Hoje Deus, metaforicamente, Ele quer enviar uma carruagem de fogo para nos proteger. Talvez já esteja problema, você não esteja vendo, mas o anjo do Senhor já está aí do teu lado. O Espírito Santo de Deus está aí do teu lado, cuidando de você. Não podemos enxergar o grande exército que se encontra à nossa volta, mas nós podemos ter essa certeza. O Senhor dos exércitos, Deus vivo, Cristo Jesus, quer abrir os nossos olhos. Ele quer operar em nós, na situação que eu e você nos encontramos hoje. Deus quer abrir para que possamos enxergar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. O Senhor quer mudar a nossa visão desse problema que eu e você estamos vivendo, nessa ameaça, nesta luta, nessa dificuldade. Peça a Deus, ora ao Senhor, abre meus olhos, Senhor, para que eu possa ver a tua glória. E que Deus nos abençoe. Essa é a glória do Senhor que nos faz ver por muitas vezes o que está na nossa frente, mas não conseguimos ver. Que por muitas vezes nos faz